Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os assuntos em destaque nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. A gente começa falando hoje sobre uma notícia que envolve o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois é, a Polícia Federal está investigando o acesso de hackers, o ataque de hackers a celulares de Sérgio Moro e também de procuradores da Lava Jato. No fim de semana, o site The Intercept Brasil revelou supostas conversas entre Moro, ainda no tempo em que era juiz da Lava Jato, e procuradores da operação, entre eles Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força Tarefa em Curitiba, e nessas conversas ele teria orientado até ações do Ministério Público Federal em relação à Operação Lava Jato. A gente acompanha durante todo o dia também a repercussão que isso vai ter politicamente e vamos ouvir analistas e também a palavra de colunistas aqui de todas as plataformas do Estadão com a repercussão deste caso. Falamos também sobre reforma da Previdência, porque o relator do texto, o deputado Samuel Moreira, prevê entregar e colocar na comissão especial as suas ideias e a consolidação de todas as propostas na próxima quinta-feira. A ideia era fazer isso na terça, mas amanhã ele tem uma reunião com os governadores lá em Brasília. E no dia seguinte, na quarta, uma reunião com os líderes partidários para afinar justamente essa proposta. No fim de semana, ele admitiu que deve criar uma nova regra de transição, mais uma além das três que já existem, para facilitar a aprovação lá na comissão. Outro assunto em destaque hoje, um grave acidente que ocorreu na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Um ônibus desgovernado acabou atingindo outros veículos, 10 pessoas morreram e 51 ficaram feridas no local do acidente, que chegou a ficar interditado até o início da manhã. A reportagem do Estadão vai trazer todas as informações ao longo do dia lá direto do local do acidente. Outro assunto destacado hoje no Caderno Metrópole fala sobre a expulsão de moradores dentro de condomínios, justamente alegando um comportamento antissocial. O caso ganhou uma nova repercussão a partir de uma decisão recente aqui na Zona Oeste de São Paulo, em Perdizes. Um casal de médicos foi expulso do condomínio porque chegava a agredir fisicamente os outros moradores. Isso vai formando uma jurisprudência sobre essas decisões que levam em conta uma iminente tragédia que poderia acontecer se nada fosse feito até então. Existem alguns casos que algumas pessoas até acham que justifica uma atitude mais grave como essa, mas não. Casos como, por exemplo, você ouvir seu vizinho tocando bateria fora do horário, uma festa do salão de festas que passa do horário também determinado, ou um comportamento mal educado de um vizinho que não dá bom dia. Isso não entra, mas casos mais graves são abordados nessa reportagem especial do Caderno Metrópole. Bom, na nossa cobertura esportiva, destaque para 4 assuntos nesta segunda-feira. A gente acompanha os preparativos da Seleção Brasileira de Futebol, a masculina, para a Copa América, que começa na sexta-feira para o Brasil, aqui em São Paulo, contra a Bolívia. Ontem, a seleção goleou Honduras por 7-0. Outro destaque, a Copa do Mundo Feminina, com toda a cobertura da Seleção Brasileira, que ontem na estreia venceu a Jamaica por 3-0. Agora sim se prepara para enfrentar a Itália na quinta-feira. Também vamos falar sobre o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Esse sorteio está marcado para hoje às 3 da tarde e ainda toda a cobertura do Brasileirão, com o Palmeiras se mantendo na liderança no fim de semana. E entre a página de esporte e também a policial, a gente tem o caso Neymar. Já que a Polícia Civil deve ouvi-lo nos próximos dias, a previsão é até nesta semana, e não por uma carta precatória, mas que ele vá pessoalmente até a delegacia prestar os esclarecimentos. E é com essa previsão que a polícia trabalha também com o isolamento da área da delegacia, para que ele consiga chegar lá sem que nenhum contratempo aconteça. Hoje está prevista também a entrega do celular da Nájila Trindade, a modelo que o acusa de estupro, à delegacia também, para pegar informações sobre a troca de mensagens entre eles, e a expectativa também dela entregar a íntegra daquele vídeo que ela registrou do segundo encontro deles ainda em Paris, é aquele que ela aparece agredindo o jogador em cima da cama. Então há muita expectativa para que esse vídeo, a íntegra dele, que tem 7 minutos, também seja divulgado nos próximos dias. Muito bem, estes então alguns dos assuntos que você acompanha nas plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Obrigado, boa semana. Boa semana.